Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos uma série sobre a palavra de Deus, sobre escatologia. Então, nós já iniciamos, tivemos uma aula introdutória. Vimos ali nessa aula introdutória sobre as bênçãos que são produzidas em nossas vidas quando nós estudamos escatologia. Então, caso você tenha perdido a primeira aula, acompanhe, para que não fique um buraco no seu estudo. Então, esteja nos acompanhando. Graças a Deus, nós podemos agora ter essa série aí toda gravada numa playlist aí no nosso canal, para que você, caso perca uma em algum dia, você possa retornar e estar assistindo. Hoje, então, eu quero falar um pouco da visão pré-milenista. Meus irmãos, nós temos algumas escolas escatológicas ou visões escatológicas. O povo de Deus, ele interpreta, então, de alguma maneira diferente quando olha para a escatologia, quando olha para o livro de Apocalipse. E nós veremos aqui, então, algumas interpretações escatológicas e focaremos, evidentemente, na visão pré-milenista, o que eu vejo que realmente está de acordo com a Bíblia. É a visão correta, a interpretativa correta, de acordo com as Escrituras. Mas, para isso, eu quero mostrar quais são as outras escolas escatológicas. Porque quando você vai conversar com outros irmãos em Cristo, de outras igrejas, denominações, você vai perceber uma interpretação diferente a respeito da escatologia. Então, eu quero mostrar rapidamente, uma maneira bem superficial aqui, quais são as outras interpretações a respeito de escatologia, e queria mostrar que no decorrer do nosso estudo, que essas visões estão erradas, mas a visão pré-milenista é a visão coerente com as Escrituras, a maneira correta ali de interpretar as Escrituras. Na sua tela você vai estar acompanhando aí alguns slides que eu estarei passando. Então, para ficar um pouco mais visual para você e você ter ali o contexto para que você também possa ler. Então, no seu celular ou na sua TV, onde você está assistindo aí, você poderá acompanhar os slides também, tá bom? Então, falando das visões escatológicas, eu gostaria de falar um pouco sobre o amilenista ou amilenismo. É uma das visões escatológicas. E aqui eu quero mostrar o que eles creem e o que eles pregam de uma maneira aqui superficial. Nós não a teremos há muito tempo nessas visões que eu vejo que não está coerente com as Escrituras. Mas nós vamos nos ater, de fato, ao pré-milenismo. Mas o amilenismo, ou o amilenista, ele possui uma interpretação alegórica, alegorizada das profecias bíblicas. Então, o que o amilenismo ele fará? Ele pegará, por exemplo, o livro de Apocalipse e ele vai alegorizar o livro. Ele não vai ter uma leitura literal, ou uma interpretação literal do livro de Apocalipse, ou de profecias que estão em outras partes das Escrituras, como em Daniel. Ele vai tentar alegorizar. Meus irmãos, alegorizar é muito perigoso. Por quê? Quando você alegoriza, você faz o que você quiser do texto, né? Basta você ter apenas aí uma mente bem criativa, e daí você vai alegorizar, né, interpretar de uma maneira alegorizada algum texto das Escrituras. Isso é muito perigoso. Por quê? Quem alegoriza está dizendo praticamente o seguinte: olha, o que está escrito aqui em Apocalipse não é de fato o que está escrito. Nós temos que ler nas entrelinhas o que significa realmente esse versículo. E aí a pessoa ela vai poder fazer o que quiser com as Escrituras. Então, por exemplo, os amilenistas, eles alegorizam a questão dos 1000 anos. Então, você conhece Apocalipse capítulo 20, onde fala que Jesus Cristo reinará aqui na Terra durante 1000 anos. E é citado várias vezes 1000 anos. É o reino milenar de Jesus Cristo. Mas para eles, para os amilenistas, já que não é literal a interpretação, então eu vou ter que alegorizar. Então eu vou falar que o milênio já é hoje. Então eles acreditam que nós já vivemos no milênio e Cristo já reina, não de uma maneira que presencialmente, numa interpretação literal, mas de uma maneira espiritual. Ele já está sentado no seu trono lá no céu, e ele já reina esse mundo espiritual.
Então nós já vivemos o milênio. Só que, como é alegorizado, a gente não precisa ter um milênio de 1000 anos. O milênio é a era da igreja, né? Então o milênio ele começou desde a morte de Jesus Cristo, depois da sua ressurreição. Então nós já vivemos esse período milenar. Então perceba como eles alegorizam o texto. Um outro exemplo são as 2 testemunhas do Apocalipse. Lembra de Apocalipse capítulo 11, onde fala que 2 testemunhas pregará a palavra de Deus aqui na terra. Eles também farão muitos sinais, maravilhas. Eles também, depois de 1260 dias, olha só como a Bíblia é bem detalhista, né? 1260 dias, como que eu vou ficar alegorizando isso? Mas eles vão pegar isso ou as 2 testemunhas, vamos falar um pouco dela ainda. As 2 testemunhas também, depois de 1260 dias de pregação aqui na terra, elas serão mortas pelo anticristo. Deus então permitirá que o anticristo vença as 2 testemunhas e elas ficarão ali, não enterradas, mas com seus corpos expostos em Jerusalém durante 3 dias e meio, para que todos vejam e todos aprendam essa lição de não falar, não pregar o evangelho, não falar do nome de Deus, né? E depois de 3 dias e meio, o que acontecerá? Eles serão ressuscitados, essas 2 testemunhas, e subirão para o céu. E todo olho, né, verá essas 2 testemunhas subindo para o céu, ressuscitando. E o que os amilenistas falam a respeito desse texto? Não vão interpretar de uma maneira literal. Não são 2 pessoas, ali é uma representatividade, aquelas 2 testemunhas. Alguns vão dizer que representa o Velho e o Novo Testamento, o Antigo e o Novo Testamento, que é perseguido, e muitas pessoas pensaram que acabaram com a Bíblia, mas de repente a Bíblia surge poderosamente. Então cada um vai trazer uma interpretação alegorizada. Outros talvez vão dizer que ali representa a igreja, as 2 testemunhas, é uma representação da igreja, onde a igreja é formada por judeus e gentios, por isso que 2 testemunhas, e a igreja é perseguida, mas ela vai aparecer triunfante em nome de Jesus Cristo. Bom, cada um, se eu for alegorizar, então eu faço o que eu quiser do texto, eu vou trazer a interpretação espiritualizada que eu quiser. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ter uma interpretação literal. Então os amilenistas, eles vão ter essa interpretação alegórica. O que mais? Para os amilenistas, o Apocalipse é quase todo para hoje, quase nada ali é futurístico. A não ser ali o juízo final, né, que é o grande trono branco, novos céus e nova terra. Mas você vai ler Apocalipse capítulo 6, a abertura dos selos, Apocalipse 7, até o 18 ali, praticamente eles vão tentar interpretar que é para hoje. Né? Mas como que eu vou encaixar, né, a abertura dos selos para hoje? Não. Então como que você encaixa? Alegorizando. Então tudo que está escrito lá, a aparição ali, por exemplo, o primeiro selo sendo rompido, em Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2, fala de um cavaleiro com seu cavalo branco aparecendo. Na interpretação literal, nós vamos falar que é o anticristo. Na interpretação alegorizada, então eles vão poder dizer que é a operação do erro, são os anticristos que aparecem hoje aí, os falsos mestres, profetas, né? Porque tá alegorizando a interpretação e trazendo tudo para hoje, porque tem que encaixar para hoje, né? Então quase nada de Apocalipse acaba sendo futurístico ou escatológico, né? Então, o que eles creem também, o que eles pregam, os amilenistas? Que Jesus volta e na sua volta logo se segue então a ressurreição geral. Então todo mundo que morreu vai ser ressuscitado e logo em seguida já também segue o juízo final. O arrebatamento da igreja vai ser nesse período. Então não tem um arrebatamento e depois Jesus Cristo volta na sua segunda vinda, a batalha do Armagedon. Não é assim que eles acreditam. Jesus volta essa uma vez só, e nessa uma vez já tem aí o arrebatamento da igreja, a igreja já sobe para encontrar Jesus Cristo nos ares, e ele então já vem para essa batalha final e já ressuscita todo mundo que morreu, inclusive os perdidos, e já joga todo mundo ali no juízo final para fazer um julgamento geral de todo mundo, que seria o grande trono branco. E logo depois disso já entraria então o estado eterno depois desse julgamento, né? Salvos para novos céus e nova terra e perdidos para o lago de fogo. E como eu mencionei, para eles o milênio já é hoje. Então essa é uma visão amilenista. Eu montei um gráfico que vai aparecer aí na sua tela também, para que você possa ter um visual de como seria aí a visão amilenista. Então está aparecendo aí a linha do tempo.
E hoje que nós vivemos, nós já vivemos nesse milênio. Então, lembre que eles alegorizam o texto de Apocalipse capítulo 20. Então, eles vão dizer que a gente já vive no milênio, né? Então, esse reino milenar não é literal, ele é alegórico, espiritual e a gente já vive nele. Quando Jesus Cristo voltar, que essa setinha aí bem no meio, né? Esse pauzinho bem no meio aí, representando a volta de Jesus, o que acontece? Jesus já volta, já tem a ressurreição de todas as pessoas, generalizada, a ressurreição de todo mundo, e já vai ter o julgamento final, onde todos serão julgados nesse mesmo julgamento, e logo então em seguida entra no estado eterno, novos céus e nova terra, e lago de fogo para as pessoas. Então, é assim, seria uma visão resumida, né, talvez do amilenismo. Meus irmãos, a visão amilenista, ela se tornou bem famosa no Brasil, eu acredito, pelo advento da teologia reformada. Então, por exemplo, alguns anos atrás, a teologia reformada ficou muito conhecida aqui no Brasil por causa de uma pregação de Paul Washer. Paul Washer, um ótimo pregador das Escrituras, um ótimo pregador da Palavra de Deus. Ele fez uma pregação que na internet, no YouTube, ficou conhecido como a pregação chocante. E, por sinal, uma ótima pregação. Então, você pode buscar aí na internet sobre a pregação chocante de Paul Washer e você, então, verificará. A partir dessa pregação, muitas pessoas começaram a migrar, né, para o meio, vamos dizer assim, reformado, porque acharam excelente aquela pregação. E muitos que viviam em alguns enganos religiosos, em igrejas neopentecostais, começaram então a perceber que de fato eles estavam vivendo em um erro teológico muito grande. E muitos começaram então a migrar para o meio reformado por causa principalmente dessa pregação conhecida como a pregação chocante. No meio reformado, então, começaram a conhecer pregadores reformados, como Granconato, como Hernandes Dias Lopes, como Augusto Nicodemos. E daí o que acontece? E de fato eles são ótimos pregadores, mas por causa daquela pregação chocante, então já que eles acharam interessante aquela pregação e de fato foi muito interessante, então eles começaram a abraçar tudo que os reformados pregam. E aí essas pessoas que migraram para o meio reformado, então eles começaram a abraçar também a visão soteriológica calvinista, começaram também a abraçar a visão escatológica de alguns deles como amilenistas. O Granconato, ele não é amilenista, ele é um dispensacionalista, mas Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, a igreja presbiteriana, de uma maneira geral, tem essa visão amilenista, com todo respeito, mas aos meus olhos é uma visão que não é coerente com as Escrituras, não é uma interpretação coerente com as Escrituras, é isso que eu mostrei aqui para vocês, a visão amilenista, como ela enxerga a escatologia. Então, o amilenismo começou a crescer aqui no Brasil, eu vejo, aos meus olhos, através dessa pregação de Paul Washer, que há alguns anos atrás ele fez, e muitas pessoas então começaram a migrar. Já que foi interessante aquela pregação e muitas coisas boas, eles pregam, os reformados, então a pessoa talvez não teve muito filtro e começou a aceitar tudo dos reformados, inclusive a soteriologia calvinista e também a escatologia amilenista. E o amilenismo começou a crescer no Brasil desta maneira, aos meus olhos, uma percepção pessoal minha, como eu enxergo como o amilenismo começou a crescer. Então, muitos reformados, que são conhecidos como reformados, eles têm uma visão amilenista. Não todos, evidentemente, mas muitos reformados têm uma visão amilenista. As igrejas, os nossos irmãos das igrejas presbiterianas, eles têm também uma visão amilenista. Então, o presbiterianismo, ou os presbiterianos, melhor dizendo, são amilenistas. Então, eu vejo que não é coerente com as Escrituras. Então, essa aí é a visão que eu mostrei para vocês como amilenismo. Existe também o pós-milenismo. Os pós-milenistas, o que eles acreditam? Que o mundo ele vai melhorando através da igreja até todos ouvirem da mensagem do evangelho. Então, quem é pós-milenista, ele acredita nesta cristianização do mundo, onde a igreja vai conseguir evangelizar o mundo e vai conseguir levar a mensagem do evangelho para todo mundo. Quando isso acontecer, então o milênio
ele acontece aqui na Terra. Ele não é necessariamente de 1000 anos, mas perceba, o milênio que vai acontecer aqui na Terra, com o mundo cristianizado, é um milênio sem a presença de Jesus Cristo, tá bom? Então Jesus ele volta pós-milênio. Então o milênio seria um período de tempo que não necessariamente tem que ser 1000 anos, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas é um período que o mundo vai estar cristianizado. A mensagem do Evangelho já alcançou todo mundo, todas as pessoas ouviram da mensagem do Evangelho. Isso não significa que todos serão salvos, significa que o mundo inteiro será de uma maneira assim cristianizada, todo mundo terá um padrão cristão, vamos dizer assim, mas isso não significa salvação de todas as pessoas, tá? Não é isso que eles acreditam. Então nós ainda não estamos no milênio. O milênio acontecerá quando o mundo for cristianizado. Então terá esse período aí do mundo sendo fazendo parte do milênio, mas sem a presença de Cristo ainda. No finalzinho do milênio, o que vai acontecer? Vai ter um período de apostasia no final desse milênio, onde as pessoas vão se revoltar contra o cristianismo. E é neste momento que o anticristo ele surge no cenário mundial. Então aí, no finalzinho do milênio, ele surgiria então nesse cenário mundial e logo então depois vem a vinda então de Jesus Cristo, onde ele acabará culminando o período do milênio e ele destruirá o anticristo e, consequentemente, depois da destruição do anticristo, vem o julgamento final, né, de crentes e incrédulos, também num julgamento só. Então, num gráfico, como aparece aí na sua tela, seria mais ou menos isso. Hoje nós estamos vivendo nessa tentativa de evangelizar o mundo inteiro. Quando o mundo foi evangelizado, então segue-se então o período do milênio. Então perceba que o mundo ele vai melhorando. No final do milênio, vem a aparição ali do anticristo, porque aparece um período pequeno de apostasia. Daí Jesus Cristo então ele volta, ele ressuscita todo mundo, uma ressurreição generalizada também. E aí tem o julgamento final e após o julgamento final, também o estado eterno. Os crentes para novos céus e nova terra e perdidos para o lago de fogo. Eu também vejo que essa visão não é uma visão coerente com as escrituras, né? As duas guerras mundiais que aconteceram foi um banho de água fria para os pós-milenistas, porque eles perceberam que o mundo não está sendo cristianizado, o mundo não está melhorando, pelo contrário, o mundo está piorando. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, lá em 1939, a questão ali do nazismo, a perseguição aos judeus, né? Se percebeu que o mundo não está melhorando, o mundo não está sendo cristianizado. E outra coisa, a gente percebe que, na verdade, o mundo está sendo islamizado. É o islamismo que está crescendo. Olha para a Europa hoje. Você percebe a Europa sendo um continente pré-islâmico. Logo, logo, totalmente será dominado pela religião islâmica. Então nós percebemos que a visão pós-milenista ela não tem coerência com as escrituras. A Bíblia fala que o mundo está indo, na verdade, de mal a pior. Nos últimos tempos, nos últimos dias, os homens serão ruins. Nos últimos tempos serão dias difíceis. A Bíblia fala que as coisas estão piorando. E o anticristo, quando ele aparecer, ele vai aparecer como se fosse um solucionador dos problemas mundiais. Então ele vai ser aceito no cenário mundial. Então essa visão pós-milenista, ela também não é coerente com as escrituras, né? Tanto de fato que eu conheço menos pós-milenistas. Eu conheço mais amilenistas do que pós-milenistas, né? Pessoas sendo pós-milenistas. Mas a nossa visão, então o que a Bíblia de fato ela prega? Qual é a visão mais coerente com as escrituras? É isso que nós passaremos nessa série de estudos de escatologia. É a visão chamada pré-milenista. Então, nesse gráfico que aparece na sua tela, eu vou dar aqui um pequeno e rápido resumo de como é a sequência escatológica da visão pré-milenista, que é o que é mais coerente com as escrituras. Então, meus irmãos, nós temos no Antigo Testamento Deus levantando um povo especial que é a nação de Israel no Antigo Testamento. Israel e igreja não é o mesmo povo e igreja não é continuidade de Israel. São dois povos distintos, onde Deus tem promessas distintas, planos separados para esses povos. Então Israel e igreja são povos diferentes. A igreja não existia no Antigo Testamento. O que existia no Antigo Testamento são os salvos do Antigo Testamento, mas não a igreja. A igreja existiu ou começou a existir a partir de Atos capítulo 2. Então,
Antigo Testamento nós temos aí Israel como povo de Deus, mas quando Cristo veio, Israel rejeitou a Jesus Cristo. Então o que aconteceu com Israel? Eles foram deixados de lado temporariamente. E Deus levanta um outro povo que é conhecido como igreja, o corpo de Cristo, que nasceu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Então hoje nós vivemos aquilo que nós chamamos de dispensação da igreja, ou era da igreja. Nós estamos vivendo o período da igreja. O período da igreja aqui na terra acabará no arrebatamento da igreja, onde Cristo volta nas nuvens para buscar a sua noiva. E serão ressuscitados todos os mortos que fazem parte da igreja. Os salvos do Antigo Testamento, eles não serão ressuscitados e não serão arrebatados no arrebatamento da igreja. Eu sei que entre os dispensacionalistas, entre os próprios dispensacionalistas, existe aí uma visão diferente. Alguns acreditam que todos os salvos, inclusive os do Antigo Testamento, serão arrebatados quando Cristo vier. Mas eu quero mostrar, nessa série de estudo que nós teremos posteriormente, que não. Somente será arrebatado a igreja de Cristo. Os salvos de Atos, capítulo 2, até o período do arrebatamento, eles serão arrebatados. Então, haverá esse arrebatamento da igreja. Lá no céu, nós, igreja, passaremos por um julgamento, que é conhecido como Tribunal de Cristo, e nós passaremos por esse julgamento, sendo libertos da tribulação aqui na terra. Após esse julgamento, o Tribunal de Cristo, onde nós ganharemos ou deixaremos de ganhar recompensas ou coroas, galardões, então nós estaremos ali contemplando do céu a tribulação que estará acontecendo aqui na terra. Enquanto estivermos no céu, olhando os eventos que acontecem lá, como, por exemplo, a abertura dos 7 selos, o tocar das 7 trombetas, o derramar das 7 taças, nós estaremos no céu adorando a Deus e contemplando todo este evento. Aqui na terra estará passando o período de 7 anos de tribulação, onde teremos uma figura proeminente aqui na terra, que seria a figura do anticristo, junto com o seu auxiliar, que é conhecido também como falso profeta. Ele estará dominando aqui na terra, nesse período de 7 anos de tribulação. Nós veremos que esses 7 anos ele é dividido no meio. Acontecerá algumas coisas na primeira metade da tribulação, acontecerá outras coisas na segunda metade da tribulação. Então, quando chegar essa aula, nós analisaremos com detalhes o que vai acontecer no período tribulacional. Ao final do período da tribulação, Jesus Cristo ele volta, é a sua segunda vinda aqui na terra, sua segunda vinda onde ele pisará os seus pés aqui na terra. O arrebatamento não é segunda vinda de Cristo, o arrebatamento, Jesus não vem aqui para a terra, ele fica nos ares e apenas nos leva para casa, nos leva para cima. Mas a segunda vinda, ele voltará, pisará os seus pés no Monte das Oliveiras, acontecerá aquela famosa batalha do Armagedon, onde Cristo derrotará os seus inimigos e também derrotará o anticristo junto com o falso profeta. Logo após essa batalha do Armagedon, ele convocará todas as nações do mundo, todos os sobreviventes, para um julgamento que é conhecido como o julgamento do trono da sua glória. Também conhecido como julgamento das nações. Então, os sobreviventes serão julgados e os salvos serão convidados para o milênio e os perdidos morrerão ali e serão lançados no inferno. Logo após, então, esse julgamento, inicia-se o período milenar, um período literal de 1000 anos, onde Jesus Cristo estará aqui na terra, no trono de Davi, no trono da sua glória, e reinará o mundo todo dentro desses 1000 anos. E nós, igreja, estaremos auxiliando a Jesus Cristo nesse reinado milenar. Israel voltará para o centro do plano de Deus e Israel será ali um corregente mundial de Jesus Cristo, estará novamente ali no centro do mundo, a nação de Israel. Então, Jesus Cristo reinará o mundo a partir de Israel. E é nesse período, meus irmãos, no milênio, que os salvos do Antigo Testamento serão ressuscitados. Eles serão convidados para entrar no milênio e auxiliar a Cristo no milênio também. Tanto que nós veremos que Davi ele será um corregente, ele será um príncipe na nação de Israel, né? Regendo a nação de Israel também, o rei Davi. E nós veremos, evidentemente, os versículos do Antigo Testamento que falam sobre isso. Após o final do milênio,
Satanás ele será solto, porque ele foi preso antes do milênio começar. Ele será solto, então, no final do milênio, para enganar todos aqueles que nasceram no milênio e não creram em Jesus Cristo. Então ele enganará todos, montará um grande exército que a Bíblia chama de Gog e Magog. E esse grande exército tem a intenção de varrer Israel do mapa, mas Jesus Cristo ele vence novamente agora mais uma batalha. Ele venceu no Armagedon e vencerá essa outra batalha que não é a batalha do Armagedon, tá? Batalha do Armagedon é uma, que é final da tribulação, e essa batalha de Gog e Magog é o final do milênio. E Cristo vencerá. Logo depois dessa vitória, que ele venceu Gog e Magog, então acontece algo colossal. O céu some, o universo some, a terra some e aparece um grande trono branco. Então inicia-se o julgamento de todos os ímpios. Todos os ímpios, desde Caim, que é o primeiro ímpio que nós temos menção na Bíblia, até o último, todos serão ressuscitados para serem julgados no grande trono branco. Esse julgamento não se terá nenhuma oportunidade de salvação. Apenas as pessoas estarão sendo conscientizadas do seu pecado e da sua condenação e serão lançadas posteriormente no lago de fogo e ali viverão por toda a eternidade. Após esse julgamento, acontece então um novo poder criacional de Deus, onde ele criará novos céus e nova terra. E é nessa criação que todos os salvos de todas as eras serão convidados a participar e viver por toda a eternidade. Meus irmãos, então esta aqui é a visão pré-milenista que nós temos, nós acreditamos e percebemos que ela é mais coerente com as Escrituras. Eu não digo a mais coerente, mas coerente com as Escrituras, porque as outras visões, aos meus olhos, nos meus estudos, eu percebo que ela não é coerente com as Escrituras. Tanto a visão amilenista quanto a visão pós-milenista, elas não são coerentes com as Escrituras. Mas a visão pré-milenista, ela é uma interpretação coerente com as Escrituras. Ela traz uma interpretação correta das Escrituras, tá bom? Para a gente concluir então, quando Israel rejeitou a Cristo, lembra de João capítulo 1, versículo 11, veio para que era seus, mas os seus não receberam, o reino então foi postergado, o reino milenar que era para ser plantado, quando Jesus Cristo veio, ele veio oferecendo o reino, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, mas o fato de Israel ter rejeitado a Cristo, o reino foi jogado adiante, né? E hoje Deus está trabalhando com outro povo, que é a igreja. Então ele trabalha hoje com a igreja. Eu queria aqui, para a gente encerrar, apresentar uma difamação que outros irmãos, eles trazem contra a visão dispensacionalista, ou como nós podemos dizer, a visão pré-milenista, uma difamação que pregam contra nós. E olha só o que é dito no livro O Plano da Promessa de Deus, do autor Walter Kaiser Jr. Ele, logo ali na introdução, no capítulo 28, na página 28, ele vai falar algo que nós não pregamos, mas é uma difamação que colocaram sobre nós. Lá está escrito o seguinte, está escrito assim, abre aspas, ele disse que nós pregamos assim, abre aspas, que Jesus veio como uma oferta do reino para Israel, que foi recusada. Por isso a oferta do reino foi adiada, e com isso Jesus foi obrigado a passar pela cruz. Meus irmãos, eu quero dizer que nós nunca pregamos tal coisa. Nós nunca pregamos que a cruz foi um plano B de Deus, que a cruz foi um acidente, que Cristo na sua primeira vinda veio aqui para implantar o reino, mas como Israel rejeitou, então ele foi obrigado, foi pego de surpresa e ele teve que passar pela cruz. E daí Deus então usou a cruz como salvação de todas as pessoas. Não, meus irmãos, nós nunca pregamos isso. O dispensacionalismo, os pré-milenistas não pregam que a cruz foi um plano B. Foi algo que surgiu, foi repentino. Não, meus irmãos. O que a gente prega é que tanto o milênio quanto a cruz foi profetizado no Antigo Testamento. E de fato, quando Cristo veio aqui na Terra, se Israel tivesse aceitado a Jesus Cristo, o milênio já seria inaugurado. Só que isso não invalidaria a cruz. Mesmo com o milênio sendo inaugurado, Jesus Cristo passaria pela cruz. Por quê, meus irmãos?
O milênio é para a nação de Israel, para tratar com a nação de Israel, mas a cruz é para tratar com o mundo inteiro. Se Israel aceitasse a Jesus Cristo como sendo o Messias e o rei da nação de Israel, então, de fato, o milênio já iniciaria ali. Mas, mesmo assim, Cristo passaria pela cruz, porque é na cruz que ele morre pelo pecado de todas as pessoas, toda a humanidade. Então, nós não pregamos isso, que a cruz foi um acidente, que a cruz foi um plano B e que Cristo foi obrigado a passar pela cruz. Não. Tanto o milênio quanto a cruz foi profetizado no Antigo Testamento e elas devem acontecer. Como Israel rejeitou a Jesus Cristo, então o milênio foi postergado. O milênio, esse reinado literal, milenar de Jesus Cristo, foi jogado para frente, já que Israel rejeitou então a Jesus Cristo. Mas a cruz aconteceu, como estava predito nas Escrituras que deveria acontecer. Então, essa finalização é só para mostrar que existe difamações em que as pessoas falam mal do dispensacionalismo, vão dizer que nós pregamos muitas coisas, só que quando você estuda de fato o pré-milenismo, você vai perceber que muitas dessas coisas que eles dizem que nós pregamos, nós nunca pregamos. Então isso acaba sendo uma difamação. Isso infelizmente acaba sendo uma calúnia. Então o que nós vamos fazer? Continue nos acompanhando nessa nossa série de estudo para que você possa saber o que de fato o pré-milenismo ou dispensacionalismo ele prega a respeito da escatologia. E aí você então vai poder se ver livre de muitas falsas acusações que, infelizmente, alguns talvez mal intencionados ou talvez mal direcionados, eles falam contra nós, tá bom? Então você que também que não tem uma visão dispensacionalista ou pré-milenista, mas talvez seja o nosso irmão em Cristo, mas tem uma visão amilenista ou pós-milenista, é bom que você também nos acompanhe nesse estudo para que você saiba então o que o dispensacionalismo ele prega a respeito da escatologia. Então essa foi a nossa live de hoje. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos.